bem-vindos a mais um episódio aqui na Aquamundo. Hoje vamos falar sobre filtros, a limpeza dos filtros e vou falar também acerca de cada componente de cada filtro. Portanto, fiquem desse lado. Se tiverem alguma dúvida é só questionar. YouTube, Instagram ou TikTok, já sabem, o aquarismo é o mundo e o vosso mundo é na Aquamundo. Como sabem, existe muita variedade de filtros. Nas lojas de aquariofilia vende-se muitas variedades de filtros. E nós temos que saber adaptar a capacidade do nosso filtro para a capacidade do nosso aquário. E temos que também saber quais é que são os timings certos para podermos limpar o nosso filtro e desenganem-se se acham que não podem limpar o vosso filtro com água da torneira. A água da torneira é prejudicial para o vosso aquário, é prejudicial para o vosso filtro, mas apenas na parte onde se alojam as cerâmicas, onde estão as bactérias que eliminam o nitrito e a amónia que está dentro do aquário. Todas as esponjas podem ser lavadas com água da torneira, mas as cerâmicas, qualquer cerâmica que vocês tenham onde se alojem as bactérias, não podem ser lavadas com água da torneira. Devem sempre tirar um pouco da água do aquário e passar as cerâmicas com e somente com a água do aquário. Cada aquarista tem a sua forma de limpar o seu filtro e hoje eu vou-vos mostrar a minha forma de limpar o meu filtro. Os filtros precisam de ser limpos pelo menos uma vez por mês, mas há quem não o faça. Há quem ache que o filtro não precisa de ser aberto, não precisa de ser limpo e que as esponjas e as cerâmicas não devem ser ou não têm que ser substituídas. Há esponjas que se trocam mês a mês, há esponjas que se trocam de 2 em 2 meses e há esponjas que se trocam de 3 em 3 meses para um Fluval 207. É um filtro pequeno, é um filtro que, para a capacidade que tem, é um filtro bastante eficiente e para quem acha que as cerâmicas não se substituem, as cerâmicas também se substituem. Porém, se vocês tiverem um compartimento cheio de cerâmicas, as cerâmicas não são substituídas na totalidade. Enquanto as esponjas são substituídas, algumas mês a mês, ou 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, as cerâmicas não funcionam dessa forma. As cerâmicas, que é onde se alojam as bactérias, vão se substituindo, vão se renovando. Como podem ver aqui, estão aqui vários tipos de filtros, de marcas diferentes, com capacidades diferentes e com eficiências diferentes. Cada filtro para cada aquário. Como podem observar, aqui temos um Fluval C3, é um filtro pequeno, mas é um filtro que, para além de ser pequeno, é um filtro que filtra muito bem a água e é um filtro que também filtra cerca de 230 litros de água por hora. É um filtro em cascata, em que esta mangueira de entrada de água fica dentro d'água e a água é filtrada cá dentro e sai por esta rampa que vocês veem aqui. Aqui em cima temos as cerâmicas, neste compartimento temos as cerâmicas. Depois aqui em baixo temos as nossas esponjas e o nosso Purigen. E depois aqui temos também o nosso Perlon e mais uma esponja. Aqui temos um filtro da Aqua Atlantis para filtrar cerca de 17 litros de água por hora. É um filtro em que a água entra através destas grelhas. Estão aqui, entra através destas grelhas e vai sair através deste tubo que aqui está, que é regulável mais para cima, mais para baixo. Depois, aqui dentro temos o rotor, que é o que puxa a água daqui até cá acima, de forma a que saia através deste tubo. Aqui temos um filtro em caixa, em que a água sai deste lado, por este buraco, que há de ter um motor aqui em baixo com uma mangueira e com uma saída de água para aqui, e tem aqui estas duas grelhas em que a água entra por aqui, passa pelo processo de filtragem e vai sair deste lado. Porém, é um filtro que, para além de ocupar espaço dentro do aquário, é um filtro que entope muito facilmente. Enquanto vocês demoram num filtro destes ou destes aqui um mês para o limpar, este filtro aqui vocês vão ter que limpar pelo menos de 2 em 2 semanas. Agora temos aqui dois filtros externos da marca Fluval, um 207 e um 107. Este é um filtro que filtra cerca de 420 litros de água por hora e este filtra cerca de 240 litros de água por hora. A única diferença entre eles os dois é que este tem mais capacidade para materiais filtrantes do que este. Agora que já conheces algum dos filtros que existem no mercado,
vamos então dar início à limpeza de um destes dois filtros que estão aqui. Antes de começares a limpar o teu filtro, deves reunir alguns materiais para que nada que esteja dentro dos teus filtros toque em alguma superfície que esteja contaminada. Neste caso podes ter um balde ou um alguidar, ok? E qualquer uma destas ferramentas que tu vais usar tem que ser de uso exclusivo do aquário. Nada pode ter entrado aqui para além de água do aquário ou materiais que estejam dentro dos filtros ou dentro do aquário. Deves usar sempre um par de luvas quando fores fazer a manutenção aos teus filtros ou quando fizeres a manutenção ao teu aquário. Como podem ver aqui, estas esponjas têm apenas um mês desde que eu as lavei e podem ver que elas já estão mesmo muito sujas, a precisarem de ser limpas novamente. E esta é a diferença entre uma esponja que está suja e uma esponja que está limpa, acabada de lavar. Para quem tem um filtro fluval, sabe que existem alguns compartimentos em que nós podemos pôr vários tipos de esponjas que a Fluval nos fornece. Neste caso aqui, como eu fiz a limpeza do filtro, existem algumas esponjas que a Fluval tem, como esta da amónia, como esta do nitrito, que eles, por norma, mandam substituir estas esponjas de 4 em 4 semanas, ou seja, de mês a mês, bem como o carvão ativo. Neste caso aqui, o que é que eu fiz? Eu limpei aqui este Perlon, que mudei o mês passado. Este Perlon aqui normalmente troca-se de 2 em 2 meses. Substituí também o carvão ativo por uma bolsa de carvão nova, passada por água quente e depois por água fria. Substituí aqui o Purigen, isto já é da marca da Sichem, já não é da marca da Fluval. Substituí então estas duas esponjas que eles mandam substituir de 4 em 4 semanas e eu recomendo que substituam mesmo de 4 em 4 semanas, porque a longo prazo vão perdendo a capacidade de anular o nitrito e a amónia. Esta esponja também foi limpa. Esta esponja eles mandam substituí-la de 6 em 6 meses, porque é uma esponja diferente destas que temos aqui. É uma esponja com poros bem mais finos, bem mais curtos, que filtra de uma forma diferente em relação a estas esponjas aqui. Estas esponjas aqui eu optei por substituir uma de um lado e outra do outro. Nunca devem substituir as esponjas, as 4 esponjas em simultâneo, devem fazer exatamente isto que eu fiz. Ou seja, normalmente estas esponjas duram para 3 meses, mas não é obrigatório que vocês as troquem de 3 em 3 meses. Se elas estiverem boas, se elas não se estiverem a começar a desfazer nas pontas, se não apresentarem uma coloração mais escura do que esta, ou seja, elas quando estão novas são este azul, mas depois começam a degradar-se e passam a ficar desta cor roxa. Quando elas passam do roxo para um roxo quase preto, quer dizer que elas têm que ser substituídas. Em relação a estas cerâmicas têm que ser substituídas, como eu já referi antes, mas não em grande quantidade, têm que ser substituindo. E eu posso vos mostrar aqui as 3 fases das cerâmicas. Temos então aqui uma cerâmica nova, temos uma cerâmica a meio uso e temos uma cerâmica que precisa de ser substituída. Como vocês podem ver, a cerâmica
que precisa de ser substituída já apresenta alguns sinais de degradação. Já começa a ficar preta e normalmente depois deste processo de ficarem pretas começam-se a partir. Então, no primeiro compartimento de todos, que é o de baixo, entra a última esponja, a esponja mais fina de todos, esta. Depois entra a esponja para a amónia, depois entra a esponja para o nitrito. Depois de estar este compartimento, vai entrar outro compartimento, que há de ser o do carvão ativo, a lã de vidro, e depois vai entrar aqui algumas cerâmicas que eu optei por pôr, porque vocês, nestes filtros, vocês optam por pôr o que quiserem. Este há de ser o compartimento número 1, antes da saída d'água, e como veem aqui, já estão aqui misturadas cerâmicas novas com cerâmicas velhas. Porquê é que não se substituem todas? Para não perdermos a nossa colónia de bactérias. Ok? Como é que vocês substituem? É fácil. Contam as que tiram, contam as que põem. As que põem têm que ser passadas por água. Mas neste e por último, finalizamos com o nosso Purigen. Aqui em cima. A limpeza do filtro é crucial para o bom funcionamento de um aquário, para o bom funcionamento de um ecossistema. Por isso, não se esqueçam, limpem o vosso filtro. O vosso filtro é o pulmão do vosso aquário. É aquilo que vai armazenar toda a porcaria que existe dentro do vosso aquário, todos os dejetos dos vossos peixes, toda a sujidade que eles provocam. Por isso, não se esqueçam, limpem o vosso aquário mês a mês, 2 em 2 semanas. Limpem o vosso filtro. Para teres um aquário saudável, precisas ter sempre um filtro limpo. E nós aqui na Aquamundo tentamos sempre explicar, tentamos sempre ser os mais explícitos possíveis para que tu possas perceber, compreender e aplicar todos os métodos que são falados aqui. Portanto, se tiveres alguma dúvida, se tiveres alguma questão, estamos no YouTube, no TikTok e no Instagram. Podes questionar, estamos cá para te ajudar a melhorar. E lembra-te sempre que o aquarismo é um mundo e o teu mundo é na Aquamundo.